Doutor João, Oi, todos aí, já estão no YouTube, ficam à vontade. então E tá uma bom. boa tarde para vocês aí. Tá joia. Obrigado. Boa noite a todos. Em continuidade aqui com a nossa proposta do Fórum Nacional de Juiz de Competência Empresarial, FONAGEM, né, um instituto que é criado justamente para fomentar debates. Nós vamos fazer dar continuidade às nossas discussões a respeito do PL 3 de 2024, que trata da figura do gestor fiduciário e outras mudanças no âmbito do Instituto da Falência. E hoje nós vamos, ao meu lado aqui, meu querido colega e amigo Fernando Rangel, juiz de Colatina, altamente gabaritado, de uma lianeza e de uma capacidade técnica invejável e muito bom de papo. Gosto muito de encontrar o Fernandão, que é um cara muito bom de papo, aprendo muito com ele, com a postura dele, com tudo. E ele que vai me acompanhar aqui, Fernandão, boa noite. E para tratar aqui, né, para a gente continuar os debates, trouxe dois queridos colegas, amigos, que possuem aí além de uma capacidade acadêmica inquestionável, são dois colegas que atuam diretamente com a matéria de maneira exclusiva, né? Então, tem aqui a minha amiga Clarissa Talk, amigona mesmo, colega fantástica, uma joia do Tribunal de Justiça de São Paulo, que agora já está na qualidade de doutor em Direito Empresarial. Parabéns, muito merecido. A Clarice ela está na terceira vara de falências e recuperações judiciais, né? Então ela já tem bastante experiência com o assunto, já está há anos lá. E o outro que vai participar aqui conosco, outro colega, amigo também, é o Leonardo, trabalhou comigo na primeira vara de falência e recuperações judiciais, e agora está trabalhando com a Clarissa lá na terceira vara, porque a nossa querida colega Maria Rita tem uma missão super importante de auxiliar diretamente nesse biênio da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, né? Deixo aqui um abraço para Maria Rita também, né? Leonardo, Clarissa, vocês são dois queridos, muito obrigado por aceitarem estar aqui, Obrigado você a pelo gente convite, falar. João. O PL, inegavelmente, né? Lá no grupo do Fonagem, eu falei que o Fonagem vai manter uma postura neutra, mas nós vamos participar porque nós vamos encaminhar sugestões dos colegas diretamente às autoridades competentes, com muito material relevante para o aprimoramento desse texto do PL, né? Embora eu, obviamente, mantenha a minha afirmação, embora eu tenha confiança nos juristas ali que elaboraram, o Daniel Carnio, o Eduardo Munhoz, o Felipe Barros, isso não quer dizer que o texto não necessite ali de um estudo mais aprofundado de melhorias, até mesmo porque muitas pessoas da comunidade jurídica já estão estudando, escrevendo, inclusive essa semana a MB ela soltou uma nota técnica super importante, material super bacana para nossa reflexão, né? Então, como o Fonagem ele agrega diversos juízes, aí são mais de 190 juízes de competência empresarial e afins, né, no Brasil inteiro, é impossível a gente chegar num absoluto consenso a respeito de alguma coisa. Então, a nossa missão institucional aqui é fomentar o debate. Para tanto, eu, né, pude contar aqui com a colaboração da Clarice e do Leonardo. Eu só quero fazer dois registros aqui, pessoal, antes da gente começar. O primeiro é prestar solidariedade e conforto à família do Dr. Ricardo Tepedino, que faleceu essa semana prematuramente, um advogado de alto quilate. Eu não tive muitos casos com ele, alguns, mas eu o conheço muito pelos seus textos, pela sua doutrina, e essa foi uma perda muito sentida na comunidade jurídica empresarial aqui de São Paulo e do Brasil também. E também deixar um abraço para o Manuel Justino Bezerra Filho, que fez aniversário ontem, né? Ele também é um querido de todos, tem um manual acaba sendo aí um livro de base para todos aqueles que ingressam no estudo da 11.101, então também um fraterno abraço ao Manuel. Vamos começar com o Leonardo, né? É isso que ficou acertado?
Então, Léo, obrigado. É super importante sua participação aqui. Eu fico muito grato pessoalmente por esse apoio a esse debate e ao Fonagem que você está proporcionando aqui com a sua presença e com o seu conhecimento. A palavra é sua, meu querido. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu que agradeço ao convite seu, João, e do Fonagem, para a gente tratar desse projeto. De fato, é algo bem impactante na nossa rotina, né? As propostas que são feitas ali trazem uma mudança substancial, principalmente, né, que é o grande foco no processo falimentar, além de tudo. E a minha ideia, e foi o que eu combinei com a Clarissa, foi da gente começar fazer uma coisa mais informal, então eu vou falar, ela vai me interromper também quando ela precisar, e a gente também fica aberto para as perguntas de quem estiver assistindo. Não desative meu áudio aqui, tá? Porque o coordenador está desativando o meu microfone, só porque se eu quiser interromper aqui e fazer uma parte na fala do Leonardo. Tá certo. Bom, eu acho que, bom, todos já sabem o teor, né, o PL 0324, que é o nosso objetivo aqui hoje. O PL basicamente traz duas modificações substanciais na lei de falências, especificamente tratando de falências, gestor fiduciário e plano de falência, né? E o primeiro questionamento, que tanto eu estava conversando com a Clarissa, quanto que a gente conversou lá no grupo do Fonagem, é o seguinte: será que a gente precisa de uma reforma na lei de falências nesse momento? A gente acabou de sair da 1412, uma série de institutos da 1412 ainda estão se consolidando, alguns sequer ainda chegaram à sua aplicação prática, como a gente teve, por exemplo, a questão do prazo decadencial dos 3 anos que colocaram, se eu não me engano, ou vai ser implementado agora em março, ou foi agora em fevereiro, enfim, dependendo de como vai ser contado, né, tem essa divergência também. Uma série de outras transformações que a 1412 trouxe, como a questão do terceiro leilão sem disputa de preço vil, aliás, sem alegação de preço vil, enfim, o plano de realização dos ativos em 180 dias, sob pena de substituição da Jota, salvo motivo justificado. Ou seja, a gente trouxe uma série de mudanças na 1412 e não me parece que a gente teve sequer tempo de maturá-las ainda de uma maneira acertada e de uma maneira até de consolidação da jurisprudência. Se a gente pensar, por exemplo, num dos tópicos que foi alterado pela lei, que aí já tem a ver com a RJ, né? Mas, por exemplo, a questão das CNDs, agora com a STJ está começando a chegar nesse assunto, ou seja, depois de quase 3 anos que a lei já foi promulgada, agora que a gente está começando a ter um debate nos tribunais superiores para consolidar entendimentos que essa lei trouxe. Então, eu me pergunto, o nosso primeiro questionamento é: precisamos de uma reforma da lei de falências agora? Será que as premissas que estão ali no projeto, e assim, óbvio que eu tenho certeza que a comissão que fez estava dotada de excelentes intenções, mas será que aquelas premissas dizendo que o processo de falimentar é lento e o gestor fiduciário, o plano de falência são de fato a solução mais adequada para resolver essa questão? Para mim, não. É um questionamento que eu tive a oportunidade de tratar algumas vezes, tanto com a Clarissa em alguns textos, né? Como a Clarissa também teve com a doutora Maria Rita e com o doutor Giancolini, desembargador aqui do tribunal, de tratar justamente dos ajustes ou então desse questionamento. Será que é realmente o melhor momento para a gente tratar de uma reforma da lei de falências e se o gestor fiduciário é ou não a melhor saída? Clarissa, quer complementar alguma coisa? Eu acho que passa muito por essa exposição de motivos do projeto, né? Não somente a gente trazer uma reforma quando a lei foi recentemente reformada, então a gente ainda não tem uma métrica para a gente medir se tudo que foi implementado pela Lei 14.112 de fato trouxe um sucesso ou não. A gente não teve tempo suficiente para ter a maturação a ponto de a gente trazer essa previsão de sucesso da 14.000 para dizer que o processo de falência hoje ele é ineficiente. Então, esse é um ponto principal. Qual que é o motivo de reforma? Se for pela celeridade, que dentro da exposição de motivos se coloca essa questão de um processo ineficiente, que não tem celeridade dentro de um processo de falência, esses motivos são muito pífios para justificar essa alteração. Primeiro, porque a resposta que o projeto de lei traz para a celeridade, para a eficiência, é a colocação de um agente que parece que foi, salvo melhor juízo, implantado ali durante o procedimento, durante esse processamento do PL, porque a gente não tem uma exposição específica do que seria o gestor fiduciário. E um outro ponto
Por que o administrador judicial é o motivo da ausência de celeridade dentro de um processo de falência? Vejam só, nós tivemos, ao longo de todos esses anos, muita responsabilidade para especializar o administrador judicial. Nós tivemos diversos cursos colocados no mercado, diversos congressos que trouxeram na sua pauta a figura do administrador judicial. Hoje, o administrador judicial ele é um profissional especializado naquela área que ele atua. Então, dizer, né, querer, na verdade, colocar o administrador judicial sendo substituído por um agente que a gente ainda não conseguiu entender, na verdade, qual que é a dinâmica dele ali dentro de um processo de falência. E dizer-se com isso que nós teremos celeridade e eficiência é um argumento extremamente pífio para que se possa justificar hoje a reforma da lei, no sentido que a gente ainda não tem maturidade suficiente para saber se o que foi implementado de fato permitiu ou não uma celeridade dentro desse processo. Então, me parece que o primeiro ponto que a gente precisa analisar é qual que é o motivo e qual que é a resposta colocada pelo projeto de lei para esse motivo. Se é celeridade, se é ineficiência, que ainda não foi medido, porque a gente ainda não teve essa previsão, essa métrica suficiente para dizer que pela reforma da 14.112 ele ainda é um processo ineficiente ou sem celeridade. Mas se a resposta é colocar um agente que não é dotado de previsão sobre quais são as suas funções, é a resposta para a celeridade, me parece que ela está um pouco equivocada. Sim. E pegando já um gancho no que você disse a respeito do próprio conceito, como está posto ali, além, eu acho que da premissa estar equivocada, ou seja, você colocar a culpa da morosidade no AJ, ou enfim, no gestor, ou em quem quer que venha a ser o auxiliar do juízo, o projeto me parece ter algumas falhas aí importantes. Primeiro, apesar dele não ter uma definição muito clara aí do que é o gestor, né, ao contrário do que ele faz com o AJ, ou o que ele faz com as outras figuras ali do processo falimentar, a gente tem alguns problemas que me parecem muito graves em relação à nomeação do gestor pela Assembleia, principalmente no modo como colocado no projeto, ou seja, pela maioria dos créditos, né, independentemente de classes. Por quê? Eu não consigo ter um efetivo controle de conflitos de interesses do AJ com as maiorias de créditos na falência, ou seja, eu posso, por exemplo, ter uma situação de que basta que um credor tenha 50% dos créditos mais um, que ele possa basicamente dominar todos os rumos ali do processo falimentar a partir do momento que ele pode escolher o gestor fiduciário, né? Ou então, uma prática que a gente no dia a dia já viu isso acontecer e não é nenhuma novidade, é do próprio falido começar a comprar créditos, se subrogar nesses créditos e passar, de repente, a ter uma maioria ou uma certa maioria capaz de influenciar de maneira decisiva na própria escolha do gestor. A lei não traz nenhuma maneira desses conflitos de interesse serem solucionados. O projeto, nesse ponto, me parece muito grave. Ainda que se alegue, não, o juiz pode destituir o gestor. Olha, na prática, a gente já viu como é que funciona a destituição do AJ. Já é uma coisa complicada, a gente precisa ter uma fundamentação mais severa, contraditório e tudo mais. Imagina em relação ao gestor que sequer foi escolhido pelo juízo, sequer um auxiliar dele propriamente dito, na medida em que foi eleito pela Assembleia e escolhido pela Assembleia, ou seja, seria muito mais um AJ apesar de eu não gostar desse termo, né, AJ de credor, né, porque me parece que como se o AJ não atuasse em benefício dos credores, me parece que sim, ele atua em benefício da massa, e assim atuando, atua em benefício dos credores também. O outro problema que me parece muito grave, foi o que eu já acabei de tocar, que é a questão do método de eleição do gestor fiduciário, né? Será que realmente, numa coisa tão grave, tão importante para os rumos do processo falimentar, a gente vai realmente desconsiderar toda a questão das classes e só para a questão do valor do crédito? Me parece problemático justamente na medida em que eu posso ter um credor dominando, basicamente, basta ele ter 50% dos créditos, dominando todo o cenário aí da escolha do gestor. E um ponto já que a doutora Clarissa tocou e que eu acho muito importante é o seguinte: a lei não fala de qualificação do gestor. Ou seja, quais são as qualificações que a gente vai ter para um gestor? O que ele precisa ter para atuar como gestor? Qual seria a experiência prévia dele? Eu posso montar uma empresa de gestão aqui, daqui a um mês, e começar a atuar numa falência complexa, sei lá, de uma instituição financeira? Quais são os critérios que eu posso... de equipe, quem vai atuar, quem vai ser o representante, vai ser a pessoa física, jurídica, qual vai ser o regime de responsabilidade do gestor, que é algo muito grave, se a gente pensar, principalmente se a gente tiver um conflito de interesses entre os credores,
minoritários e o gestor eleito pelos majoritários. Então, toda essa questão, além, é claro, da remuneração, né, na medida que o projeto, ao contrário do que faz a lei atualmente, fixa um limite objetivo de remuneração do AJ, em relação ao gestor, ficou uma coisa um tanto quanto solta, né? Pode gerar um certo problema justamente de prejuízo aos credores por causa do valor da massa ali a ser posteriormente dividida. Vou fazer uma parte aqui, só para essa questão que você colocou da ideia de responsabilização, eu trago aqui até um contraponto com o administrador judicial. Vejam, primeiro, como o Poder Judiciário vai fiscalizar um gestor se eu não sei nem quais são os atos que ele pode praticar? Um artigo muito genérico que me fala que ao gestor aplica-se todas as determinações incidentes para o administrador judicial, isso não traz absolutamente nada para o Poder Judiciário ter uma base de fiscalização. Então, já começa uma dificuldade. Se me fala que o Poder Judiciário pode destituir o gestor e está aí a possibilidade de fiscalização, né? O gestor judiciário, então, ele vai ser um agente que vai atuar em prol da massa, em prol do benefício de todos, e, inclusive, pode ter a fiscalização pelo Poder Judiciário, que poderá destituí-lo. Mas para eu poder fiscalizar, eu preciso saber qual que são as suas funções. Colocar uma norma genérica me dizendo que o gestor se remete à mesma função do administrador judicial não é um parâmetro para que o Poder Judiciário possa exercer firmemente essa função fiscalizatória a ponto de destituir aquele agente que foi nomeado pela maioria de credores e falar que ele não está atuando conforme o que se deveria ser a ponto da sua fidelidade ao processo. Um outro contraponto. Falar que o gestor fiduciário se submete às mesmas normas do administrador judicial, mas não falar que ele se submete à mesma responsabilização, também é um erro, me parece, né? É uma questão que a gente precisa avaliar dentro desse projeto de lei, até porque a própria Lei 11.000, ela traz para a gente a responsabilização do administrador judicial, e aqui o artigo 32 e 33, ele fala para a gente que responde por dolo ou culpa ocasionado dentro daquele processo. E o contraponto do gestor fiduciário é que o projeto de lei ele propõe que ele não vai se responsabilizar por nenhum ato praticado à luz do plano de falência que foi aprovado ou se não for configurado algum tipo de má-fé. Então, vejam, como que o administrador judicial tem um viés de responsabilização muito maior do que o gestor fiduciário? E como que eu vou exigir imparcialidade daquele gestor fiduciário se eu sequer sei qual é o seu limite de responsabilização? Se ele não será responsabilizado por um plano aprovado por aqueles credores que o colocaram para exercer essa função. Então, todos esses questionamentos, eu acho que eles precisam antes ser debatidos sobre essa luz de responsabilização do gestor, para a gente poder dizer que, de fato, o judiciário, ou os credores, ou o Ministério Público pode exercer um controle efetivo sobre a atuação do gestor fiduciário. E um outro ponto aqui, até no meu encadeamento de ideias, quando eu cito o Ministério Público, eu lembro até do falido. Por que o falido não pode se manifestar dentro dessa ideia de responsabilização ou de nomeação do gestor? Por que será que retirou-se a voz do falido para ele poder se manifestar também na eleição do gestor fiduciário? Eu acho que a gente está esquecendo um pouco de uma figura importante, que é aquele agente que tem a sua empresa submetida a esse processo de retirada do mercado. Ele é um dos principais interessados. E a gente precisa também do Ministério Público, que exerce esse poder de fiscalização, esse poder de custos legis, presente ao longo de todo esse procedimento. Então, só finalizando, né, só mantendo um pouco essa linha do que o Leonardo trouxe, por mais que a gente pense que possa existir conflito de interesse entre a sua atuação do gestor, ou um gestor agindo de uma forma talvez parcial, por benefício aos credores que lá o colocaram, hoje, no projeto de lei, nós não temos uma norma que estabeleça qual é o limite de responsabilização desse gestor, pelo que ele vai responder e qual que vai ser a consequência da atuação dele de forma parcial com o interesse dos credores que lá o colocaram. Nós precisamos, então, urgentemente debater sobre isso e conseguir trazer o melhor aperfeiçoamento desse projeto de lei para que a gente consiga estabelecer todas essas premissas de responsabilidade
responsabilização, para que possa ter, aí sim, uma correta fiscalização, tanto dos credores, do falido, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. E nesse ponto, voltando à questão que eu acho muito importante e que nesse ponto o projeto é bem omisso, de fato, qual vai ser o regime de responsabilidade do gestor fiduciário se a gente tiver algum problema relacionado ao plano aprovado, a culpa vai ser só dos credores, vai ser do gestor ou dos credores juntos? Porque me parece, se a gente dá uma olhada na própria redação, e aí nós já vamos entrar daqui a pouco em plano de falência, a redação propõe que o gestor apresentará um plano de falências e que, caso não haja impugnação dos 15% lá dos créditos, ele vai ser considerado aprovado. Ou seja, e assim, coloca isso, apesar do projeto dizer que o plano vai ser levado à homologação judicial e tudo mais, diz homologação, mas não fala sobre controle de legalidade, não fala quais seriam os requisitos objetivos e até mesmo subjetivos que seriam analisados nesse ponto. E aí surge essa questão: qual seria a responsabilidade do gestor fiduciário por um plano de falências mal elaborado ou votado e ainda que aprovado, mas com erros graves ou jurídicos do ponto de vista dos prejuízos que ele possa causar à massa, né? Então, essa questão do gestor fiduciário, e antes da gente entrar em plano de falência, me parece muito importante porque a gente criou aliás, a gente não, né? O projeto cria uma figura que, apesar de ter uma série de poderes, parece ter muitas poucas responsabilidades. E, além de tudo, coloca ele como se fosse um deus ex machina ali do processo falimentar, que fosse seu mero toque ali resolver todos esses problemas. Mas me parece pelo contrário, né? Ele pode gerar uma série de problemas, tornando o processo alimentar muito mais moroso do que é. Porque hoje, basicamente, o que nós temos? Nomeação do AJ, a partir da quebra, plano de alienação do ativo, 180 dias, aliena, 142, vendeu ali no terceiro leilão, não tem discussão de preço, paga credor e pronto. Bem resumidamente aqui, né? O que nós vamos ter com o gestor? Nós vamos ter toda uma discussão sobre crédito estimado, votação de plano de falência, conflito de interesse em assembleia, qualificação do gestor e remuneração do gestor, já que não tem um padrão objetivo constante na lei, né? Então, me parece que, do ponto de vista, se a proposta de fato, calcada naqueles argumentos que estão nas fundamentações do projeto, era tornar o processo falimentar mais célere, nesse ponto, o gestor fiduciário não contribui em nada para isso. Perfeito. Até essa questão de quais são as atribuições, se o projeto ele fala só que o gestor fiduciário vai fazer a aprovação do plano e essa venda de ativos e todas as outras atribuições do administrador judicial vão ficar para o gestor fiduciário, quem é que vai fazer remoção e guarda de ativo, quem é que vai fazer guarda de documento contábil, resposta das impugnações e das habilitações, isso ainda não está definido para a gente, a quem caberia essa atuação. Parece que o projeto está muito preocupado com a venda de bens e com o plano de falência para que esses bens sejam vendidos, sem se preocupar com a gestão principal do processo de falência, que precisa ter um amadurecimento maior. Esses questionamentos... Ele ignora umas questões práticas importantes nesse ponto, claro, só para não perder o fio da meada aqui do seu exemplo. É o seguinte, várias vezes, o que acontece no processo falimentar? A massa não tem recursos, a gente tem lá um bem imobilizado, por exemplo, o AJ vai atrás de um leiloeiro, o leiloeiro topa fazer avaliação, ou ficar com o bem para depois, enfim, ser ressarcido. Exatamente, guarda de ativo. O gestor... Quem vai ser o depositário? Vai ser o gestor? Já que a gente sequer não vai ter, né, já que o plano pode prever a existência de... Pois Exato. São questionamentos que a gente ainda tem. E veja só, nós estamos aqui numa discussão prévia sobre esse projeto. Eu acho que a gente não tem nem meia hora de live e a gente já teve diversos questionamentos. E pelo princípio da legalidade, onde que vai desencadear todos esses questionamentos que a gente já está dizendo aqui? No Poder Judiciário. Em maior possibilidade de atuação da justiça em fases que ela não deveria atuar. Então, a gente vai sobrecarregar ainda mais o sistema quando a gente fala que o Poder Judiciário já está próximo do limite de sobrecarga de atuação. E outra coisa, a gente vai gerar muitos recursos, porque nem sempre a posição do Poder Judiciário vai ser uma posição que vai trazer a compatibilidade de todos, vai despertar o interesse de todos. Então, a gente está gerando uma maior dificuldade para o encerramento de um processo de falência que deveria ser algo muito rápido de acontecer. Então, se os motivos do projeto eram celeridade no enfrentamento do procedimento falimentar,
não só pela figura do gestor, mas por diversos outros pontos, ele de fato ele não cumpre de forma alguma essa determinação. João, eu acho que antes da gente passar para o plano de falência, tem pergunta sobre o gestor ou a gente já vai indo, Olha, faz pergunta no final, eu como vocês ouvindo preferem? vocês falarem aqui, tá show de bola. Eu ouvindo vocês falarem aqui, a gente vai falar do plano de falência. Eu não sei se vocês vão querer tocar no ponto da urgência na tramitação. Veja bem, a gente está aqui num ambiente de debate, como tem lá no grupo. No grupo, é óbvio que foi aventada que a questão do debate, da urgência, ela poderia ser em decorrência do interesse em se melhorar o procedimento falimentar, né? Então, é uma justificativa e é um argumento necessário. Mas isso a gente pode até falar depois, eu não sei se vocês vão falar. Agora, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que vocês falaram aqui, e que realmente não só vocês falaram, mas eu acho que desde o começo, outros colegas lá no Fonagem também chamaram a atenção, que é essa ausência de melhor definição em relação à figura do gestor judiciário. E veja, eu lembro que o Daniel e o Munhoz, eles falaram o seguinte: não, mas o juiz ele ainda vai continuar com o controle e tal. A grande questão do controle em si não é só necessariamente olhar pelo viés de uma eventual destituição do profissional. Eu acho que para fazer funcionar, ainda que você tenha a ideia de desburocratizar um processo judicial, e eu não estou dizendo, não estou afirmando que isso vai desburocratizar, mas ainda vai existir um processo judicial. E a gente precisaria, eu acho que, trabalhar melhor essa questão, se vier a ser realmente criada essa figura, de como vai se dar a simbiose do gestor com o magistrado. E aí entra uma série daquelas outras questões que vocês falaram, né? Então, pô, quem que é esse cara? Quem que não é? Ele vai ser cadastrado no sistema do tribunal? Não vai ser cadastrado? Que profissional que é esse? Aí o Daniel pegou e falou assim, não, mas pode ser um próprio profissional que já atue como administrador judicial. Que bom se for desse jeito, mas e se não for? Né? Que eu acho que são coisas que a gente precisa pensar. Essa simbiose, vamos imaginar que vem, então, a gente já vai entrar no tema do plano da falência, mas vem um plano de falência maravilhoso, tudo bem. E aí começa a funcionar o negócio. Como é que vai se dar essa comunicação entre nós e esse gestor judicial? Isso realmente não está muito bem definido. É claro que o paradigma do gestor, como está no projeto, é o plano de falência. Mas, assim, existe realmente esse gap aí que precisa trabalhar melhor. O que vocês acham disso, né? Porque, assim, a Clarissa trouxe uma questão que é verdade. Olha quantas questões já foram trazidas em meia hora de live, né? Então, imagina o quanto isso não pode trazer de trabalho para nós magistrados no curso da implementação, se isso vier a acontecer. Como é que vocês veem essa questão da simbiose do gestor e juiz, né? Essa questão se ele vai se sujeitar ao regramento do CNJ, se ele não vai. Como é que vocês olham isso, imaginando que a gente possa até ter uma pauta propositiva? Como é que vocês veem essa questão da simbiose? É meio lacunosa ela também, né? Eu ia trazer exatamente esse termo, é muito lacunoso. Acho que é muito da forma como está a redação, é muito difícil a gente conseguir trazer um parâmetro de atuação conjunta do judiciário com o gestor. E veja, João, aqui a nossa fala não é nem de perda de poder, né, perda de competência dentro de um processo de falência. Essa não é a preocupação, porque a gente tem controle de legalidade, a gente tem atuação muito proeminente no processo falimentar, então não é o judiciário perdendo uma competência, não é esse o questionamento que se faz quando a gente questiona a aprovação desse projeto de lei. Muito pelo contrário, que a gente vai continuar atuante, a gente já viu que, da forma como escrita, vai despertar muita atuação do judiciário, muitos questionamentos vão ser objeto de recurso, uma maior judicialização, mas o problema principal é permitir que um procedimento que é feito à luz de uma ordem pública, à luz de um concatenar de atos, que é um processo falimentar, ele seja interrompido abruptamente por figuras e por atuações que sequer a gente tem uma padronização definida.
Então, na verdade, quando a gente faz uma crítica ao projeto de lei, o que a gente está criticando é romper esse concatenar de atos dentro de um procedimento legislativo, dentro desse processo de falência, para se implementar algo que sequer ainda conseguiu ser definido pela proposta que foi colocada. Então, prever essa simbiose entre o poder judiciário e o gestor é, de fato, algo lacunoso. É mais um questionamento que a gente tem aqui sobre a redação do PL, e é algo que vai despertar muita necessidade de debate. Por isso a gente entra novamente nessa questão do regime de urgência. Será que esse projeto foi tão bem elaborado a ponto dele ser aprovado do modo como está essa redação em um regime de urgência, em 45 dias prévios, breves de maturação? Me parece que não. Então, é algo que a gente precisa refletir bastante, por isso que eu acho muito interessante a gente trazer esses questionamentos. Será que o processo de falência, que é um concatenar de atos legislativos previstos por uma finalidade de ordem pública, organizando aqui interesses heterogêneos de credores, será que ele pode ser rompido por uma previsão que sequer foi devidamente amadurecida e bem estruturada dentro daquele sistema, a ponto de que essas figuras trazidas pelo projeto de lei, quando inseridas dentro do processo, elas possam continuar o encaminhamento correto daquele procedimento? Porque é o que está aparecendo, essas figuras, a partir do momento que elas adentrarem o sistema falimentar, elas vão causar um maior alvoroço, um maior estardalhaço, e a gente vai ter muito mais problemas para encerrar um processo que já é muito conflituoso. Eu acho que um ponto interessante da gente pegar já na fala da Clarice é o seguinte: a gente está criando uma figura a mais num processo falimentar. Ou seja, já é um processo repleto de credores, AJ, MP, juiz. Agora a gente coloca mais uma figura que vai ter uma atuação que vai depender de uma AJ provisória para fazer a lista que vai votar ele na Assembleia, que inclusive ficou uma questão tanto quanto estranha, né? Essa vai ser a lista do 7º parágrafo 2º, vai ser qual lista que vai ser usada na votação para eleição do gestor, né? Até porque essa lista, será que ela realmente é a lista mais adequada para a gente tratar da eleição do gestor? E outro questionamento, será que o plano, aí já entrando também um pouquinho no plano de falência, né? Porque pelo projeto, toda falência tem um plano de falência. Toda Deixa eu pode falência... interromper, então, só para a gente não. Desculpa, Léo, só para a gente falar Não, então mais um pouco dessa questão, porque o que você me falou agora me trouxe a ideia da segurança jurídica. A gente perde muito segurança jurídica da forma como está implementada a inserção dessa figura dentro de um processo de falência. O que é um procedimento falimentar? Ele é uma forma organizada de retirada da empresa do mercado por meio de uma execução coletiva. Quem organiza essa retirada são as normas de ordem pública, de gestão pública, processuais, né, implementadas pelo Estado e fiscalizadas pelo Poder Judiciário. O que parece aqui é que o projeto de lei ele pretende substituir esse padrão previsto em lei para todos os procedimentos falimentares pela possibilidade de customização de soluções em conformidade com a particularidade de cada credor, de cada procedimento pelo qual vai se iniciando. Então, essa customização das normas de falimentares me parece que vai trazer um problema muito grande da questão de segurança jurídica, e um receio que a gente precisa ter, um debate que a gente precisa aprofundar. Pode continuar, né? Não, Plano de falência a gente já tem, né? Vamos entrar nessa questão do plano de falência, porque assim, vamos. a gente já tem o 99, parágrafo 3º. Né? O AJ ele já é obrigado a apresentar plano de falência. Vejam, eu sei que vocês mencionaram, tem até o artigo lá da Maria Rita com o desembargador Ciampolini. Muitos dos institutos da 14.112, eu pelo menos venho aplicando imediatamente. Né? Até para falências antigas, essa questão do prazo decadencial para o crédito, eu já estava aplicando também. O tribunal reformou, eu coloquei um break nisso até para amadurecer, mas o cara ficava 10 anos sem falar nada, aí vem a oportunidade da gente dar uma celeridade no processo,
Então, pronunciava a decadência. E o plano de falência, para as falências que estão aí, na terceira vara, vocês vivem uma situação pior, porque vocês absorveram as falências do decreto. Né? E eu sei que a Maria Rita e a Clarice, elas vêm aplicando muitos dos institutos da 11.101 e o tribunal parece que vem dando guarida para vocês. Então, quer dizer, a gente já está tentando essa questão da desburocratização por conta da 14.112 e o plano de falência é uma coisa que já existe, né? O AJ ele vai lá. Então, assim, uma coisa que me vem à cabeça. O João, ele já existe, mas aí que tá. Eu acho que eu não entendo, porque assim, apesar do nome ser um pouquinho diferente, né? A 1412 disse plano de realização de ativos ao invés de plano de falência. Me parece que o projeto tenta fazer um rebranding nisso aí que não tem muito sentido, porque assim, o grande objetivo do plano de realização de ativos é justamente encerrar a falência. O grande gargalo é vender os ativos, né? Claro. Não, mas, e aí, o que eu quero perguntar especificamente, não sei se vocês pararam para pensar nisso, ele tem 60 dias da arrecadação, certo? Ou seja, começou o processo, o que o AJ tem que fazer? Tem que arrecadar. Isso daí continua. E aí, de Uhum. 60 dias, ele tem que apresentar um plano. Aí a gente vai pegar e vai fazer uma GC para eleger o gestor e depois ele vai apresentar um outro plano. Quer dizer, a gente vai ter, querendo ou não, a gente vai acabar tendo 2 planos na mesa. Ah, Nem tá bom, só mas aí dois planos, os a gente credores peca. decidem. Tudo bem, mas temos 2 planos na mesa. Ou Eu acho que a seja, gente peca também, João, pela não respeito ao prazo de 180 dias previsto pela Lei 14.112, que ela é muito expressa nessa questão de celeridade, coloca que os ativos têm que ser vendidos, e isso foi o que foi mais aplaudido nas alterações da 14.112, e aqui na redação proposta pelo projeto de lei, ele coloca que o gestor fiduciário vai proceder à venda de todos esses ativos dentro de 180 dias, só que, veja, entra muito bem no que você acabou de falar, ou em outro que venha a ser estabelecido no plano de falência homologado pelo juiz. Ou seja, o tempo do gestor ser nomeado, ser convocado uma Assembleia Geral, ele fazer a arrecadação, iniciar a venda, vai estourar em muito esse prazo de celeridade de 180 dias. Então, se a gente queria trazer, num plano de falência, a venda de ativos de uma forma célere, a gente já iniciou aqui pela redação do PL com uma norma de afastamento, pecando, então, permitindo que se ultrapasse esses dias que foram tão aclamados na Lei 14.112, esse prazo de 180 dias, então, ele passa a não mais existir pelo projeto de lei. Não, e o plano de falências tem um grave conceito que me parece é o seguinte: a lei, o projeto fala em estimativa de crédito para votação no plano, né? Será que essa discussão de estimativa de crédito para uma votação de um plano de falências, eu fico imaginando o tanto de discussão judicial que isso vai gerar? Porque pensa, cada credor que não tem o seu crédito consolidado, ou ele vai querer, no mínimo, que seja votado em 2 cenários, no mínimo, ou que seja votado pelo crédito mais alto. Ou seja, nós vamos iniciar uma discussão totalmente sem sentido, com base em estimativa de crédito, para simplesmente fazer o quórum de votação com base numa lista que ainda não está muito clara, porque, veja, que lista que nós vamos usar para fazer a votação? E os retardatários, como é que ficam? Porque no décimo, perdão, no sétimo, no décimo, quando ele fala lá dos retardatários, eles não perdem o direito ao voto na falência. Eles perdem direito, de fato, às sobras que eventualmente já tenham sido ateadas, né? Então, assim, me parece que nesse ponto, o projeto peca um pouco nesse quesito de melhor normatizar como é que vai ser feito essa votação do plano de falências e como o grande mote do projeto depois do gestor é o plano de falências, ele diz que a partir desse plano de falências aí nós teríamos, enfim, toda essa celeridade, o que não me parece verdade, né? Principalmente considerando que nós não temos um prazo definido, como hoje a gente tem nos 180 dias e tudo mais. Essa questão do quórum e tudo mais me parece bastante problemática pelo ponto de vista do excesso de judicialização que isso pode gerar. Vejam bem, vocês deram início a esses debates e o que se percebe é o seguinte: o Leonardo começou com a situação da importância de ser ou não necessário agora uma tratativa. E outra coisa que preocupa é essa celeridade, esse regime de urgência. Vejam que os pontos que vocês trouxeram aqui, quantos pontos surgiram de questionamentos que precisam de um amplo debate. Será que se consegue fazer isso com essa urgência?
é uma indagação. Outra coisa também, que foi até uma questão que a doutora Lívia Gavioli trouxe, né? Como é que fica a fixação do AJ provisório nessa questão? Quais são os critérios que vão ser utilizados para agora? E veja só, a Clarissa falou uma coisa também que preocupa muito. Toda essa implementação, a celeridade que se quer, pode ser que seja diferente, mas a princípio sugere uma provocação de incidentes para que o juiz tenha que resolver. Então, você não só vai ter os problemas, Clarissa, do próprio tempo, do decurso do tempo, como também as insatisfações que naturalmente acontecem. E se hoje nós temos a definição, outra coisa, o Daniel falou, não, pode ser o AJ. Eu falei, então por que tirar o AJ? Se pode ser o AJ, qual a necessidade de se agora fazer uma cisão e ampliar essa discussão para tirar a celeridade que hoje se quer fazer na falência? E eu penso que também nesse aspecto a gente tem que se preocupar. Não só pelo fato de corte da celeridade, porque naturalmente, como nós estamos já experimentando com a aplicação da atual redação da 11.101, nós temos já um critério que obriga, inclusive, o AJ a ter a responsabilidade de vender os ativos com a celeridade mas ele tem responsabilidade caso ele não cumpra isso. Aí nós paramos esse processo, não, vamos ver aqui agora, porque nós temos agora uma outra figura que pode ser o próprio AJ, mas pode ser outro, aí bate a questão do interesse. Certamente os conflitos, pode existir conflito de interesse, né, em quem... É a situação que esses debates, João, penso que a questão desse regime de urgência poderia ser muito bem revisto, né, porque há coisas que precisam ser bem definidas, como os senhores colocaram aí, com relação à própria figura do gestor, que é uma coisa incerta ainda, notadamente em razão da responsabilidade. Eu penso também que essas coisas vão trazer um certo prejuízo para o judiciário, em termos de ter que dar resposta, né? E resposta, Pessoal, Fernando, só uma coisa, Léo, dentro dos problemas aqui que foram aumentados, o doutor Luiz Montoro, ele trouxe uma questão que é interessante, e são questões que muitas vezes acontecem, que é como é que esse gestor vai adiantar recursos para a realização de defesas de massas falidas que ainda são ilíquidas, pois né? é. Então, quer dizer, vejam, a questão de você pegar e trazer uma participação maior dos credores no processo de falência, em princípio, ela não é ruim e não quer dizer que você queira tirar a solução do Poder Judiciário ou outra coisa. Como fazer isso é o grande mistério, né? Então, agora, quantas massas ilíquidas nós não temos, né, ainda passíveis de arrecadação, alguma coisa, e como é que ficaria essa situação? Esse é um ponto interessante também, né? Aí, Assim, Léo, manda ver. eu acho bem interessante essa pergunta, mas assim, eu tenho uma impressão, João, assim, sendo bem sincero, é que a figura do gestor foi criada para falências superavitárias, porque assim, eu não imagino nenhuma falência que ali vai dar um pouquinho ou não sei o quê, que alguém vai querer ser gestor. Então, assim, quando a gente chegar nesse quesito, ainda que seja um problema, de fato, isso é um problema, porque eu tenho certeza que ninguém vai querer ser gestor com a incerteza de ter que adiantar recursos para a massa, não sabendo se vai receber, ao contrário do que a gente vê com os AJs, que muitos atuam em massas deficitárias, na esperança até de uma nomeação numa superavitária, para que tenha uma remuneração digna, e eu acho isso muito ok. É como a gente faz com os peritos de justiça gratuita, né? Eles vão trabalhando com justiça gratuita, uma hora pega uma perícia boa. Enfim, esse esquema, ele funciona bem justamente por isso. Agora, me parece que o judiciário vai pegar ali meio que o filé mignon e sem os problemas que a massa vai ter. Então, me parece muito problemático e até um pouco injusta a criação dessa figura com a atuação do AJ, que está sempre ali e pegou o processo desde o começo. E assim, gera um outro questionamento. Por exemplo, como é que a gente vai fixar a remuneração do AJ provisório? A gente vai descontar do gestor fiduciário aquilo que foi fixado pelo AJ provisório, porque ele trabalhou, ele fez o quadro, ele convocou a assembleia, ele presidiu a assembleia.
E Eu ia aí? trazer exatamente esse questionamento. Não, Deixa, eu estou te deixando falar, mas eu ia trazer exatamente esse questionamento. Como é que a gente vai fixar a remuneração da se não, normalmente é fixado com base na arrecadação de ativos, se que a gente teve ali os ativos já previstos, já arrecadados, então é uma situação muito difícil até do Poder Judiciário dele conseguir trazer essa solução. deixa eu só retomar aqui uma pergunta que foi feita. Vocês poderiam responder, teriam já uma pronta resposta para analisar os critérios que seriam usados para poder fazer os honorários do, do AJ provisório, já que naturalmente é feito em cima do passivo. E agora, como é que vai ser isso? Tem-se alguma ideia? Pois é, a gente cai até num questionamento, né? Porque, assim, em tese, quem vai fazer a alienação dos ativos, se o plano e o gestor forem eleitos pela Assembleia, é o gestor. Em tese, ele pode, o plano, segundo o projeto, pode prever qualquer venda sem avaliação, sem nada. A ponto de que, de repente, se a remuneração do AJ, que é fixada com base no total dos ativos vendidos, seja completamente esvaziada, porque a do gestor, segundo o projeto, é fixada livremente pela Assembleia, não precisa ser fixada com base na venda dos ativos. Ou seja, eu posso gerar um cenário de que até para encerrar logo a falência eu vendo os bens a qualquer preço, o gestor assegura bem a remuneração dele de acordo com o que está proposto no plano, e aí eu fico até sem recurso para conseguir honrar com o honorário do AJ provisório. E aí a gente peca de novo pela celeridade, né? Mais uma Exatamente. A contribuição. falta de um debate mais aprofundado acaba gerando esse tipo de situação, né? Eu penso que a celeridade, Clarissa, como você bem colocou, se a observar as novas regras, eu acho que nós não vamos ter a celeridade que hoje temos. Com todo respeito, acho que nós não vamos ter a celeridade que hoje se tem, por conta desses incidentes que surgirão e que poderão aumentar ainda o prazo que foi inicialmente previsto aí da venda dos ativos. Não sei. Pode ser que isso aí seja melhor esclarecido. Aí dá mais alguma coisa, a necessidade de um amplo debate e não de um caráter de regime de urgência, porque a matéria... Aliás, o mundo jurídico empresarial está polvorosa por causa desse negócio. Todo mundo tem ideia, todo mundo tem dúvidas, todo mundo quer falar, todo mundo quer... E eu acho que é necessário, eu acho que nós temos que levantar essa bandeira do diálogo, do debate, né? O Fonagem está criando esse espaço, é muito legal ouvir vocês com posições fixas, bem decididas, bem claras, bem analisadas, né? E outros colegas virão também com outros pontos. Mas é isso aí, nós precisamos debater. Né? O que Que me preocupa no sejamos uma regime de voz que urgência, clama no deserto, né? o que me preocupa no regime de urgência, eu fui até checar no site da Câmara, Fernanda, a partir do dia 19 de março, para você ter ideia, ou seja, passando o carnaval, já está logo aí, né, daqui um mês depois do carnaval, esse projeto já passa a trancar a pauta. Ou seja, é um projeto que, basicamente, a partir do meados de março, ou a Câmara vai analisar ele a toque de caixa, sem um debate adequado, né, que ele precisa, principalmente se a gente considerar que a gente tem aí carnaval, pós-carnaval, festas aí, os políticos voltam para suas bases e tudo mais, como que é normal acontecer, quando isso for realmente a discussão e tudo mais, que tipo de discussão que nós vamos conseguir fazer em, sei lá, 20 dias? Me parece muito assodado o método como isso foi proposto, né? E, assim, são mudanças tão profundas no cenário falimentar, em como ele é moldado, e me parece que se esqueceram dessas partes muito interessantes que a gente tem ali no dia a dia e que tem um impacto muito profundo na alienação dos ativos e no encerramento da falência. E, Leonardo, o impacto muito profundo na atuação do juiz. Com certeza, com Um certeza. impacto muito profundo na atuação do juiz, que vai ter que sambar depois do carnaval para ver como é que vai resolver as coisas, né? Exatamente. Essa Só questão do prosseguir, regime... então. Oi, desculpa, vai, claro. Manda ver. Não, eu ia só trazer mais um ponto aqui de debate, que seria essa alteração da tutela de crédito, mas pode falar, doutor João, e a gente... Eu ia falar do regime de urgência, mas É eu falo estranho no chamar de encerramento. doutor João. Eu falo no encerramento. Eu ia falar do regime de urgência e fazer um elogio para vocês. Mas fala aí.
Não, só prosseguindo, eu acho que assim, o plano de falência a gente ainda precisaria falar dessa questão de dispensa da avaliação, porque eu não consigo achar uma justificativa para falar que a avaliação de ativos é o que demora no processo, até porque a 14.112 ela foi muito feliz quando ela trouxe esse afastamento do conceito de preço vil, permitindo então uma alienação por valores inferiores ao previsto na própria avaliação, e me parece também que é uma previsão que, na verdade, ela nem precisaria estar ali disposta nesse projeto de lei, porque é uma forma diferente de alienação que o próprio artigo 142, inciso 5, ele já prevê. Então, essa estipulação tão clara de que pode ocorrer a dispensa de avaliação, não consigo ver qual que é a justificativa da sua existência, principalmente porque a Lei 11.101 ela já traz essa possibilidade de alienação de uma forma diferenciada. Só que, veja, a Lei 11.000 ela traz a possibilidade de alienação de uma forma diferenciada, mas ela coloca a necessidade de fiscalização do Poder Judiciário e do Ministério Público, coisa que se afasta aqui no projeto de lei, porque o projeto permite somente que o gestor fiduciário decida se é o momento de vender de uma forma diferente, significa vender sem o critério de avaliação. Vou só prosseguir. Esse negócio da avaliação, antigamente, assim, eu falo, quando eu entrei lá na Vara em 2016, realmente você tinha muito crítica a essa questão de você ficar muito preso à questão do preço de avaliação, né? Tanto que depois, pesquisando, tem um julgado do desembargador Elliot Akel, mencionando um julgado do juiz Sena Rebouza em 91, falando, olha, a venda judicial você tem uma perspectiva diferente da venda de mercado a respeito do mesmo bem. São mercados, são propostas diferentes. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo, eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu tenho, assim, você pode pegar e fazer uma avaliação, a avaliação, em regra, se você tem bons profissionais ali, bons leiloeiros e bons AJs, você vai fazer uma avaliação coerente com aquilo, porque quanto mais você arrecadar, é melhor para a massa, mas a gente sabe que quanto mais se arrecadar, quanto melhor for vendido bem, mais o leiloeiro ganha e mais o AJ vai ganhar também na falência. O que não tem nada de errado, porque isso daí é uma projeção de mercado. E aí, assim, a avaliação realmente é uma coisa que a gente precisa sempre analisar com grano Salles. Agora, a dispensa de avaliação, né, assim, é 8 ou 80, né? Não sei se tanto ao mar ou tanto à terra. Eu não sei se realmente essa dispensa de avaliação também não possa trazer um problema de judicialização inversa, ou seja, questionamos o valor da avaliação. Não, para não ter avaliação nenhuma, como é que fica esse negócio perdido e tal? E o pior de tudo isso é o seguinte, fazer a dispensa da avaliação, se o caminho for esse, ok, mas nós, como magistrados, nós precisamos de subsídio para decidir um eventual conflito que venha disso, né? E aqui eu não estou nem pensando na questão do falido, que eu tenho muitas críticas a essa questão da participação do falido na falência, que muitas vezes é muito mais para atrapalhar do que para ajudar, não tem cooperação, infelizmente. Mas a grande questão é a seguinte, do ponto de vista da própria formação de massa falida subjetiva. Porque quanto mais você arrecada e melhor você vende, mais você paga, que é a recuperação de crédito que a gente precisa ter, que é um dos pontos de interesse público do processo falimentar, né? Então, assim, essa questão, Clarice, você tocou num ponto crucial. Eu não sei se, de repente, a dispensa da avaliação, a gente precisa pensar melhor nisso mesmo. Não, sem falar que hoje em dia, com as avaliações, o tanto de discussão que isso já gera, né, principalmente pelo falido, sempre costumo falar, não, esse bem vale muito mais, com esse bem eu pago a falência toda, enfim, a gente já está acostumado com esse argumento. Imagina com a dispensa total das avaliações, né, que pode ser uma previsão lá do plano de falência. Acho que hoje em dia, se a gente pensar no 142, não me lembro agora bem o inciso, ele já até permite uma possibilidade que a gente faça uma dispensa o 142.5 para o terceiro B. Ele até permite que a gente faça essa dispensa de avaliação, mas isso é feito casuisticamente, num caso ou outro. A gente pode estar num cenário que o plano de falência preveja esse tipo de ausência de avaliação para todos os bens.
O 142 ele fala que tem que ser justificado, né? Essa modalidade de exato, redução de ativo distinta, né? Então, acho que exato. no mínimo a gente precisaria de uma justificativa para dispensar essa avaliação que o projeto também não prevê. Bom, e agora também indo pelo menos pelo plano aqui que eu fiz com a Clare, para os finalmente, o último ponto aqui, entre os vários que a gente vai ter aqui também, acho que ao longo das questões, é a proposta que eu acho que essa foi a mais escondida do projeto, eu brinco que assim, se você não ler até o final, você acaba que nem percebe, mas é a mudança do 124 com a inserção do inciso 2. E basicamente ele coloca aqui a questão dos juros, né, como a gente está acostumado, né? Só que ele coloca que os juros incidentes em relação aos créditos do 84, ou seja, os extraconcursais, estariam garantidos. Ou seja, basicamente, principalmente essa disposição vai ser aplicada para o fisco, né, que tem muita restituição em falência pelas questões dos impostos. Eu posso ter um cenário em que o fisco, tendo uma restituição, ou enfim, qualquer outro credor de restituição ou extraconcursal, esteja aí principalmente nas falências mais antigas, com um grande passivo de juros. Esses juros basicamente vai consumir toda o 84 e a gente sequer chega nos concursais. Então, me parece uma diferenciação um tanto quanto sem sentido a gente colocar juros para os extraconcursais, que vai minar, de certo modo, o concurso falimentar em relação aos do 83. Vou trazer até um outro exemplo aqui, Léo. E o DIP? O DIP é crédito extraconcursal. Durante o processo de recuperação judicial, qual que é o empresário que faz aporte financeiro próprio para a gerência da empresa? Nenhum. Todos eles vão pegar valores com instituições financeiras. Se por acaso convolar esse processo de recuperação judicial em falência, aquela instituição financeira que deu o valor, ele vai receber antes dos credores, antes dos créditos concursais, todo o seu crédito, mais os juros que decorreram desse empréstimo. Então, é muito comum a gente ter recuperações judiciais com o DIP. Se for convolado em falência, é bem difícil que os credores trabalhistas iniciem o recebimento do seu pagamento, porque, com muita certeza, os juros do DIP eles vão consumir todo o recurso da massa. Então, essa previsão de alteração da tutela de crédito dentro do procedimento falimentar, ela é extremamente preocupante e ela vai de encontro também à previsão da exposição de motivos. Porque o projeto de lei ele apresenta aqui que a intenção é uma venda de celeridade, de eficiência, e que se o gestor prestar um bom serviço, todos vão receber, não somente aqueles credores que nomearam aquele gestor. Essa premissa ela é falsa, a partir do momento que a gente vê a alteração do artigo 124, porque agora não somente o capital vai ser recebido antes do pagamento dos credores concursais, leia-se, credores mais vulneráveis nesse processo, credores trabalhistas. Não somente o capital vai ser pago antes dos credores trabalhistas, os juros decorrentes daquele capital, decorrente daquele empréstimo, também vai ser pago antes dos credores trabalhistas. Então, é muito preocupante a gente pensar que juros de DIP e que juros também, como muito bem colocado, como o doutor Leonardo falou, da Fazenda Pública, vão consumir uma grande possibilidade de ativos da massa, impossibilitando que credores mais vulneráveis, credores trabalhistas, possam ter o recebimento do seu crédito. E claro, e assim, só pegando os dois exemplos que a gente usou, né? O DIP, que geralmente são credores bancários, e a Fazenda. A Fazenda, em geral, se remunera pela Selic, que é um juros em regra alto. E os credores bancários, enfim, quando fazem esses empréstimos, usam juros também muito altos. Então, assim, a lei não coloca o 124 na proposta, qualquer limitação nesses juros, não é assim, juros até 12% ao ano, ou juros até, enfim. É um juros, basicamente, pelo dá a entender o que está no contrato ali, ou enfim, o que está na lei em relação à fazenda. Então, assim, a gente pode ter um cenário que, basicamente, restituição e juros, ou qualquer extra concursal e juros, sugue todo o passivo, todo o ativo concursal. Preocupante, preocupante. Meus amigos, o Jorge Campos trouxe uma indagação aqui. Eu posso fazer, João? Está na hora de poder fazer uma Deve. pergunta para os colegas aí? Não, faz essa daí, depois aí eu Não, vou. não. Então, não, Já depois são eu aqui. faço. Não, vamos fazer, não, vamos fazer. Não, o Jorge Campos fez uma pergunta aqui interessante. Poderá vender, o gestor poderá vender os ativos na condição de agente especializado ao invés de leilão? Ele poderá fazer essa venda direta ao invés de utilizar o leilão? E aí?
O plano prevê qualquer modalidade de alienação, né? Então, eu acredito que uma vez constando no plano, Poderia fazer, né? a questão é que a gente entra de novo na questão do conflito de interesses, né? Até que ponto isso é saudável para o processo alimentar? Bem, tá certo. Certo. Senhor presidente, com a palavra. Obrigado, Fernandão. Obrigado. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem considerações finais. A gente já está chegando quase 8 horas da noite. Eu tenho certeza que vocês têm aí suas agendas pessoais, né? Então, eu vou dar a palavra primeiro para a Clarissa, tá? É por ordem de antiguidade na amizade aqui, tá bom? Cá, por Na favor. carreira também, né? Mais antiga, né? Mais antiga. Não, não, não. Antigo fiquei sentida com isso. Antiguidade é posto no tribunal. Não mais antigo, mas dentro do padrão de antiguidade. Vamos estabelecer isso. Pessoal, eu fico muito feliz de fazer essa live do lado dessas pessoas tão. De fato, o projeto de lei ele é muito preocupante, mas eu sei que a essência de uma alteração legislativa ela precisa ser debatida para que a gente consiga ter a aprovação de um projeto de lei que altere e que aprimore, na verdade, o processo de falência. Eu sei que esse é o interesse de todos que estão dentro dessa gerência, tanto os autores do PL, tanto o próprio governo que trouxe essa análise inicial. Eu só gostaria que a gente conseguisse maturar um pouco mais as ideias que estão sendo colocadas dentro desse projeto, porque o meu receio é que, ao invés de a gente implementar uma celeridade e uma eficiência para o processo de falência, a gente acabe judicializando atos procedimentais que não precisariam da atuação do Poder Judiciário e também despertando muito o conflito de interesses, o que não é saudável dentro de um procedimento coletivo de harmonização para que a gente consiga efetuar pagamento de credores e retorno do agente falido para o exercício da atividade econômica. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito sobre esse projeto, refletir bastante sobre as suas disposições, permitir um ambiente jurídico saudável de debate, assim como o Fonagem está colocando aqui para a gente, que a gente consiga fazer não somente críticas, mas posicionamentos de sugestões que possam aprimorar ainda mais o nosso procedimento falimentar, porque esse é o interesse de todos. Então, agradeço por esse espaço, por essa oportunidade, para a gente poder trazer um pouco da posição que a gente está ocupando hoje e qual é a nossa posição frente ao projeto de aprimoramento de alguns dispositivos desse projeto de lei. E agradeço a presença dessas pessoas tão queridas e também a audiência do Fonagem. Vai lá, Léo. Bom, também queria agradecer o convite a todo mundo que perdeu aí um pouquinho da sua noite para ficar ouvindo a gente. E, de fato, me parece que, assim, eu reitero o que a Clarissa disse já anteriormente, isso não é qualquer uma pauta corporativa, não é a respeito de perda de poder, enfim. Se a gente pensar assim do ponto de vista muito frio, os juízes poderiam dizer, não, isso é um problema agora do gestor, deixa para lá. Né? A questão não é essa é uma preocupação objetiva com o processo falimentar, que a gente sabe do impacto que isso tem, principalmente na vida dos credores, né? Que na realidade ou trabalharam, não foram pagos, ou foram lesados e não receberam a sua justa indenização, enfim. Me parece que o mais acertado nesse momento seria até um pouco de exercício de uma certa humildade aí do Ministério da Fazenda, de repente pedir a retirada da urgência desse projeto para que pudesse realmente a gente ter uma discussão muito mais aprofundada e com o tempo, né? E não nesse assodado, sem tratar principalmente das especificidades do processo falimentar de uma maneira mais adequada. Muito bem, queridos. Fernandão, você quer fazer uma Eu só consideração? Quer gostaria dar uma boa noite? O que você quer fazer? vou dar aqui uma boa noite para o meu pessoal aqui da Força Tarefa, né? Tipo aquela conversa, né? Que estão me assistindo aí. Diz que ficaram lá sem trabalhar para poder fazer isso aí. Pararam lá para fazer. Olha só, eu queria só elogiar a Clarissa com essa eloquência de sempre, né? A doutora Clarissa, aí nós temos que parabenizar por essa conquista sua, merecida, né? E o Leonardo, essa figura ímpar aí, que sempre nos contempla com grandes falas, né? Parabéns pelas colocações. Vejam vocês como esse ambiente criado pelo Fonagem permite isso. O presidente tem essa preocupação e tem
nas nossas conversas, apontado para essa necessidade da gente implementar. E essa é a proposta do FONAGEM. Nós mostrarmos e colocarmos os debates aí para que todos possam também contribuir. Eu peço desculpa a alguns participantes que apresentaram perguntas, que nós vamos, infelizmente, depois vamos tentar mandar para os colegas depois responder e a gente reencaminhar, porque o tempo é curto e nós ficamos à mercê aí desse controle aí do presidente. Com a palavra, o nosso ilustre João de Oliveira Rodrigues, filho, nosso presidente do FONAGEM. Obrigado pelo convite, viu, João? Fiquei Imagina. honrado de estar ladeando aí, ouvindo tete a tete esses dois colegas aí de São Paulo. Eu participaria dessa live de qualquer forma, embora por questões de agenda aí eu gostaria que tivesse mais gente participando também, porque o FONAGEM ele vai ser um espaço de democracia, de debate, de difusão de ideias, justamente o que a gente tentou fazer aqui hoje, que é a melhoria do sistema, né? Então, por mais que você possa ter um trabalho realizado ali, de boas intenções, com pessoas competentes, isso não quer dizer que ele não possa ali ser analisado, colocado alguns contrapontos, justamente para enriquecer e em prol em benefício de todos, que é o que se buscou aqui, que é o que se busca aqui. Eu só posso agradecer a Clarice e o Leonardo. Eu tenho aqui uma preocupação grande também com essa questão do regime de urgência. Eu procuro entender as questões, a visão do Ministério da Fazenda, mas talvez, ouvindo o trabalho do FONAGEM, ouvindo outros setores, talvez a gente possa realmente chegar num consenso de melhor maturação do projeto de lei. E o elogio que eu ia fazer é o seguinte: o texto que vocês lançaram, corajoso, muito bem escrito lá atrás, estava ótimo. Mas agora foi melhor ainda, porque vocês conseguiram ser muito mais claros, muito mais detalhistas nesses contrapontos. Então, talvez eu acho que eu vou encaminhar esse vídeo aqui para o Ministério da Fazenda e falar assim: olha, tá vendo? Com um pouquinho de amadurecimento a mais, olha como fica melhor. Entendeu? Gente, Clarissa, Leonardo, Fernandão, muito obrigado a todos que nos assistiram. Em breve teremos aí novos debates, novas lives e muitos outros eventos aí do FONAGEM, tá bom? Obrigado, gente. Boa semana. Fiquem com Deus.